paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da revista Escola Bíblica Dominical. Vai ser a lição de número 6, cujo tema é o Ministério de Apóstolo. Nós já terminamos os estudos sobre os dons do Espírito Santo. E a partir desta lição, nós vamos estudar agora os dons ministeriais. No início, o ministério de apóstolo, o dom de apóstolo. O texto áureo nos diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4 e o versículo 11. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 16, que nos diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profeta, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Antes de nós dar a introdução deste ensinamento da palavra de Deus, desta lição de número 6, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, compartilhe os vídeos, assim você vai estar nos abençoando, assim o YouTube também vai entender que nossos vídeos estão sendo bom e vai transmitir, vai recomendar para mais gente. E você também, se inscrevendo, vai poder encontrar os nossos vídeos com mais facilidade. Os dons ministeriais. A partir da lição dessa semana, estudaremos os dons ministeriais distribuídos por Deus à sua igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando semelhante ao de Cristo. Então, os dons ministeriais, ele tem por seu objetivo desenvolver o caráter cristão, ou seja, que nós sejamos igual a Cristo, a imagem de Cristo em nossas vidas. Os dons ministeriais, eles são 5, que é concedido por Deus à sua igreja, que são eles: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então, para nós compreendermos sobre este assunto, nós devemos entender logo de início que quando nós falamos de dons ministeriais, nós não estamos falando de cargo eclesiástico, não, é mais apenas os dons de serviço, dons ministeriais, dons para ofício, para trabalho, para ficar bem compreendido isso, não são cargos eclesiásticos. O colégio apostólico. O termo apóstolo. Quando nós falamos sobre apóstolo, a palavra apóstolo, no grego, ela vem do verbo, se origina do verbo apostelion,
que significa enviar, remeter, né? Então, quando nós falamos sobre a palavra apóstolo, nos dá o sentido de enviar, né? Ou enviado. Então, a palavra apóstolo, portanto, ela significa aquele que é enviado, ou mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. E nós sabemos também que Jesus Cristo, ele também foi chamado de apóstolo, né? Segundo está escrito em Hebreus capítulo 3 e o versículo de número 1, que nos diz da seguinte maneira: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quando a palavra se aplica apóstolo a Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo foi enviado para a salvação do mundo, para tirar o pecado deste mundo, né? Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus Cristo foi um apóstolo, foi enviado por Deus. O colégio apostólico, então, nós sabemos muito bem que eles são formados por 12 apóstolos, né, que constituiu a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, receberam o batismo com o Espírito Santo. A palavra apóstolo, ela tem os seus significados, né? E nós podemos compreender, quando nós falamos apóstolo, logo já vem na nossa mente os 12 apóstolos de Jesus Cristo, né? Que foram comissionados direto pelo Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo os escolheu, né? E deu uma ordem para eles, o enviou a eles, né? Então, o colégio apostólico é formado por aqueles 12, né? A singularidade dos 12. Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Então nós encontramos também a palavra apóstolo se referindo a outras pessoas, mas quando nós se tratamos dos 12 é algo bem específico, é bem singular, e nós vamos entender um pouco sobre isso. Esses 12, eles foram comissionados, né? Foram chamados, foram convocados pessoalmente pelo Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus Cristo os escolheu, né? Com exceção a Matias, né? Vamos dizer assim. Esses homens foram que andaram com o Senhor Jesus Cristo durante o seu ministério, desde o batismo do Senhor Jesus Cristo até a sua crucificação. Os 12, eles aprenderam com o Senhor Jesus Cristo, eles conviveram com o Senhor, ou seja, eles foram testemunhas oculares, né? Eles viram com seus próprios olhos, né? O Messias, Jesus Cristo, né? Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 João, no capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 3. Nos diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Que coisa maravilhosa, né? Porque a vida foi manifesta a nós e vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, né? Então olha só, aqueles 12, eles foram então a testemunha oculares, né? Eles foram chamados por Deus para dar uma base, que foram a base da igreja, né? Ou seja, eles lançaram o fundamento, né? Então não tem precedente após eles, ou seja, eles foram as testemunhas oculares do Senhor Jesus. E também eles receberam poder do Senhor, né? Os 12 receberam de Jesus Cristo, de Jesus, um mandamento especial para prosseguirem com a obra de evangelização.
Eles foram revestidos de autoridade, da autoridade de Deus, para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar também o Evangelho, né? Então, nós observamos da seguinte maneira: esses 12, né, eles foram escolhidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles conviveram com o Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, no seu versículo de número 20, nós vemos uma coisa muito importante para nós. Pedro, ele falando: porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado, né? Falando de Judas, que tinha morrido, né? Tinha se suicidado, né? E agora havia uma necessidade então de escolher um outro para ocupar o seu lugar. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus Cristo, em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós foi recebido de cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então Pedro, ele entendeu que para ocupar o lugar de Judas havia a necessidade então deste homem ele ter observado, ele ter visto as operações de Jesus Cristo, desde do batismo de João até a ascensão de Cristo. Ou seja, para que seja uma testemunha ocular. Assim foi escolhido Matias para ocupar então o lugar de Judas. Então nós observamos que foi algo bem singular, não tem precedente, né? Fora dos 12. E quando nós observamos com a morte de um deles, né? Não colocaram outros no lugar, não teve mais precedente, não escolheram outros para ocupar o lugar. Quando um morria, não foi escolhido outro para ocupar o lugar dele. Por quê? Porque foi um ministério bem peculiar, bem específico e bem singular. O apóstolo Paulo e a sua conversão. Paulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel, e também um importante mestre do judaísmo. Paulo, ele era um homem muito intelectual, ele tinha sua cidadania romana, foi estudado com um dos melhores mestres, conhecia muito bem as leis judaicas, né? A religião do judaísmo ele conhecia, né? Tanto os livros do Antigo Testamento. Era um homem muito intelectual e sabia muito bem analisar as coisas, né? Era um homem, vamos dizer assim, fora do comum, né? E Saulo, nós sabemos que ele perseguiu a igreja de Cristo. Ele queria acabar, vamos dizer assim, com aquela religião que agora estava surgindo, com as pessoas estavam se convertendo, saía do judaísmo e agora ia participar da igreja de Cristo. Ele percebeu que com isso havia muitas pessoas saindo do judaísmo. Ele, como era muito zeloso, um fariseu zeloso, ele começou então a perseguir os irmãos em Cristo Jesus, né? Ele levava preso eles, né? E nós sabemos que um certo dia ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus também o comissionou ele, né? O enviou ele, vamos dizer assim, né? Porque nós vimos na palavra do Senhor que quando Cristo ele apareceu para ele no caminho de Damasco, Deus chamou então Ananias para ir até Paulo, para orientar, ter as primeiras orientações para Paulo. E Ananias, de um certo modo, ele ficou com medo. Falou assim: mas Senhor, esses homens estavam perseguindo
o seu povo. Esse homem é perigoso. E agora o Senhor fala para ele da seguinte maneira: olha, Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele o tanto que ele deve sofrer por amor da palavra. Olha só que coisa maravilhosa, né? Vamos ver então na palavra do Senhor, em Atos capítulo 9, e o versículo de número 16, que nos diz assim: e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Paulo foi um homem de sofrimento. Quando nós falamos de Paulo, ele foi para o cristianismo, assim como Moisés ele foi para os judaizantes. Paulo, ele teve grande importância. Deus usou esse homem de uma maneira tão grande que dos 27 livros que se encontram no Novo Testamento, 13 foram escritos por Paulo. Paulo, ele trouxe um legado teológico muito grande. Paulo falou de coisas que nenhum dos 12 falou ou comentou. Paulo, ele recebeu o seu ensinamento direto do Senhor Jesus Cristo, né? E ele se considerava o menor dos apóstolos, né? Ele se considerava o menor, porque ele perseguiu a igreja do Senhor. E quando nós falamos do sofrimento de Paulo, devemos ler em 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 28, ali fala do que Paulo ele passou, das coisas que ele sofreu por amor ao nome de Cristo, dos naufrágios, dos açoites, da fome, de frio, do sofrimento que ele passou por levar a palavra do Senhor, né? Ou seja, o ministério de Paulo foi um ministério também de sofrimento. E ele nos diz assim, Paulo escrevendo a 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Hoje muitos querem apenas a glória, né? Querem reconhecimento. Paulo, ele nunca buscou reconhecimento de ninguém. E hoje os homens querem tanto reconhecimento, mas não querem sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Não querem mais. Querem apenas estar na glória. E quando vem algum sofrimento, já começam a reclamar. O ministério do apóstolo Paulo foi chamado para levar a palavra, não importa o que ele ia padecer, o que ele ia sofrer. Quando nós olhamos para os 12 apóstolos, todos eles teve morte trágica, com exceção a João. Mas só que tentaram também matar a João, mas só que ele sobreviveu, né? Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, dos 12 apóstolos, esses homens sofreram por amor à palavra, pelo chamado do Senhor Jesus Cristo. Eles sofreram com isso. O menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor. Embora ele tenha visto, né, o próprio Senhor apareceu para ele, mas ele não participou do ministério de Jesus Cristo aqui nesta terra. É por isso que Paulo ele não faz parte do colégio apostólico. Paulo é uma exceção, né, vamos dizer assim, né? Embora ele tenha recebido o evangelho direto do Senhor. É o que nós vimos em Gálatas capítulo 1 e o versículo de número 11, que nos diz da seguinte maneira: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então olha só, Paulo ele aprendeu do próprio Senhor Jesus Cristo o evangelho, e assim ele ensinava. Quando nós olhamos em Coríntios
seu capítulo 11, e o seu versículo 23 nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então olha só que coisa maravilhosa. É por isso que Paulo, quando nós falamos sobre Paulo, todo o escrito de Paulo, ele serviu como um escrito canônico, porque Paulo ele se enquadrou neste ministério apostólico também, exclusivo e singular. Embora há muitas controvérsias, né? Sobre Paulo, sobre Matias, né? Porque alguns falam, mas Matias foi escolhido pela sorte, Paulo foi escolhido por Deus. Nós não devemos ver desta maneira, né? Nessa perspectiva, não. Porque a escolha de Matias tem uma parte importante que nós devemos entender, né? Quando Pedro ele se levanta, então, depois de oração, depois que aqueles irmãos estavam reunidos, orando, Pedro, ele percebeu, então, que alguém deveria ocupar o lugar de Judas Iscariote. E quando nós olhamos na palavra do Senhor, Pedro, ele declara da seguinte maneira: olha, este homem, ele tem que cumprir algumas exigências. Elas são ter visto o Senhor, participado com o Senhor, desde o batismo de Jesus até a sua ascensão. E Matias, ele preencheu todos esses requisitos. Paulo não. E uma coisa muito importante também, quando nós olhamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo de número 14, nos diz da seguinte maneira, Lucas escrevendo da seguinte maneira: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Agora Pedro ele se levanta e se coloca em pé juntamente com os 11, ou seja, Matias, no dia de Pentecoste, ele estava ali presente também. Matias, ele participou de tudo isso. Matias, ele inclui todos os requisitos necessários para ser incluso, então, neste ministério singular. E alguns podem até dizer: mas Matias, ele só se encontra ali, depois nós não ouvimos mais falar sobre Matias. Ora, outros apóstolos também, da mesma maneira, nós não ouvimos mais falar deles. Isso então é um argumento um pouco fraco para justificar então que Matias ele não poderia ser escolhido juntamente com os 12. Apostolicidade atual. Agora nós vamos perguntar: ora, será que há apóstolo nos dias de hoje? É o que nós vamos ver agora. O colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Quando nós falamos de apóstolo, nós vemos hoje muitas pessoas, elas querem se nomear, né, apóstolo. O sentido da palavra apóstolo, por muitos hoje, é um sentido de superioridade, quer ser maior do que todos, parece que até que não se contenta de ser pastores, né? Pessoas que querem se intitular maiores que todos, né? Isso é um grande perigo. Como nós vimos hoje, no tempo da igreja primitiva, acontecia da mesma maneira. Vamos ver 2 Coríntios capítulo 11 e o versículo de número 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Chegou um tempo em que certos homens, eles começaram a se auto-intitular apóstolo de Cristo.
Olha só o perigo. E começavam então a enganar o povo. Então já naquele tempo já acontecia muito disso, né? E quando nós vamos para a palavra de Deus, no Apocalipse, capítulo de número 2, o versículo de número 2, eu sei das tuas obras, e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Então olha só, a igreja de Éfeso, ela colocava à prova aqueles que se diziam ser. Esse negócio de se dizer, né, que é um grande perigo. E nós devemos entender da seguinte maneira. Lá na carta aos Efésios, capítulo 2, e o versículo número 20, nos diz da seguinte maneira: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina. Quando alguém se intitula apóstolo, ele quer se qualificar juntamente da mesma maneira que os 12. Mas nós sabemos que os 12 eles serviram para lançar o fundamento, que hoje já está e o fundamento não pode mais mexer. Agora, o que acontece é uma edificação sobre este fundamento. Então, depois do fundamento lançado, não se mexe mais. E alguns se intitulam apóstolo para começar a mexer nesse fundamento que não tem mais como. Esse é o perigo de muitos se intitular apóstolo. Apóstolo fora dos 12. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. O teólogo Stanley Horton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos, que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre eles se acham Paulo e Barnabé, bem como os parentes de Paulo, Antrônico e Júnia. Ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo, de um dom ministerial distribuído à igreja. Fora dos 12, quando nós falamos de apóstolo, ele tem um significado, vamos dizer que mais genérico, mais amplo, mais geral, que realmente significa o termo apóstolo, ou seja, alguém que foi enviado, né? Alguém que recebeu uma mensagem, alguém que é um mensageiro, alguém que foi enviado por alguém. É o que nós vimos, que Barnabé também, ele foi chamado de apóstolo, que está em Atos do Apóstolo, capítulo 14, e o versículo de número 14. E nós vimos também outros, né, que se apresentaram como apóstolo, né? A palavra apóstolo, né, como eu já disse, ela significa enviado. Agora vamos ver em 2 Coríntios, capítulo 8, e o versículo de número 23, nos diz assim: quanto a Tito, o meu companheiro e cooperador para convosco, quanto a vossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. A palavra aqui, embaixador, também ela se enquadra como apóstolo, ou seja, alguém que vai representar uma outra pessoa, que recebeu uma ordenância, né? Que recebeu algo a ser feito, né? Então, embaixador aqui, quando nós vamos para o grego, também é apóstolo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 2 e o versículo 3, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Olha só, a palavra que despediram é apólo, ou seja,
foi enviado. Paulo, ele não saiu pregando simplesmente, eu vou pregar porque eu quero, eu vou pregar porque eu acho que vai ser bom, eu vou sair fundando as igrejas assim porque eu pensei nisso. Não, o apóstolo Paulo e Barnabé, eles receberam uma missão da igreja de Antioquia, eles foram enviados pela igreja de Antioquia. Hoje muitos querem sair por aí, se intitular apóstolo e abrir ministério para todo lado. Não, Paulo e Barnabé, eles foram enviados. Da base da oração, da base do jejum. E aqueles irmãos então lá da igreja de Antioquia puseram a mão sobre ele e os despediram eles. Como nós vimos então, Barnabé também foi chamado de apóstolo. Olha só uma coisa muito importante aqui para nós. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao versículo de número 15, nos diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam boas novas. Então o versículo 15 nos diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Apostelo no grego. Então, quando nós vamos no sentido geral, fora dos 12, sempre a palavra apóstolo é aquele que é enviado, ou um mensageiro, né? O ministério apostólico atual. Não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana e infelizmente copiada por algumas evangélicas para justificar a existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais. Sabe por que não se repete mais? Porque o fundamento já foi lançado. Não tem mais como mexer nele. O que há é o ministério de caráter apostólico. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo Evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos. Então, quando nós olhamos na palavra de Deus, apóstolo são os missionários de atualmente. Atualmente são eles que são os verdadeiros apóstolos, que são enviados pela igreja para abrir novos trabalhos, para levar a palavra, para alcançar os perdidos. Então, hoje, no termo geral da palavra, apóstolo é enviado, ou seja, um missionário para a obra do Senhor. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. E assim nós concluímos, mais um resumo desta lição. Fique com Deus a todos e não se esqueça, fale com Deus.